Professor, existe uma causa biológica para a felicidade? Ora, sempre que você recebe um estímulo que lhe dá prazer, que lhe leva a um estado de alegria, de grande bem-estar, existe um neurotransmissor que está intensamente envolvido com isso. É a dopamina, considerada então como a substância da felicidade. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta iremos estudar o sistema de recompensa cerebral. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Mais uma aula dentro da nossa temática Mens Sana in Corpore Sano, do programa Vida Educa, Projeto de Vida. E hoje nós vamos estudar de maneira bastante sucinta o sistema de recompensa cerebral, o que vai fazer com que você entenda muitas das nuances comportamentais das pessoas e principalmente dos alunos adolescentes. Vamos lá? Muito bem. Como funciona, professor, o sistema de recompensa cerebral? Primeira coisa importante, envolve um conjunto de estruturas e vias neuronais e que geram comportamentos relacionados à motivação e o prazer. Qualquer estímulo recebido que motive o indivíduo, que gere prazer no indivíduo, esse sistema de recompensa será consequentemente ativado, belezinha? E o que ele faz? Primeiro, cria ou não a motivação para certos comportamentos. Comportamentos, claro, relacionados ao prazer. Terceiro ponto, isso ocorre devido a um circuito neuronal específico que vamos conhecer em detalhes como ele funciona na aula de hoje, ok? Mas, primeiro, vamos definir o que significa uma recompensa. A recompensa é um processo de aprendizagem do valor de um comportamento. Professor, não entendi. Aprendizagem do valor de um comportamento. Ou seja, o estímulo está relacionado ao prazer. Consequentemente, o sistema de recompensa, ele aprende. Aprende que aquele estímulo recebido, ele provoca grande prazer. E aí, cria-se um sistema de memória para que você repita este comportamento que, consequentemente, traz prazer. E o prazer é se sentir bem fazendo o tal comportamento. Por isso, isso é algo que é viciante. Isso leva a comportamento que? Repetitivos. Porque é a busca natural e intensa pelo prazer. Prazer pelo mero prazer. Ok? O indivíduo, muitas vezes, principalmente em determinadas fases da vida, ele não consegue discernir, ele não consegue analisar a consequência de tais atos, como nós vamos entender nessa aula de hoje. Beleza? Ora, o sistema de recompensa, emoções positivas que trazem prazer, que gera desejo, vai criar então a motivação. Essa motivação leva a um comportamento específico. Motivação é o motivo para a ação. Então, consequentemente, a emoção positiva que traz, que provoca o prazer, será então um motivo para a ação, fazendo com que o indivíduo desenvolva um comportamento específico e repetitivo. Porque o próprio sistema se encarrega de sinalizar com frequência para este indivíduo, de modo que ele realize o tal comportamento, porque tal comportamento lhe traz prazer. Como, por exemplo, comer e trabalhar. Eu sei o que você pensou. Professor, trabalhar dá prazer? Para algumas pessoas dá prazer. Para outras pessoas não dá prazer, não leva ao prazer. E aí você pergunta assim, mas por que então o indivíduo trabalha? Mesmo mesmo não dando prazer, ele é motivado a levantar da cama todas as manhãs, numa segunda-feira chuvosa, depois de um domingo maravilhoso para ir trabalhar. Muito bem, você vai entender
como isso funciona. É a mesma coisa, o que faz um aluno acordar todas as manhãs, tá certo, para ir para a escola estudar, mesmo ele sendo um aluno que não gosta tanto de estudar. Entendendo o sistema de recompensa, nós vamos compreender como funcionam essas nuances. Mas tudo bem, vamos falar um pouco mais de trabalho. Isso aqui é um tripalium. Professor, o que é um tripalium? Tripalium significa 3 paus. Era um instrumento romano de tortura, ok? De modo que eles torturavam os escravos que não queriam trabalhar. Consiste em 3 paus, 2 que estão aqui alinhados em forma de X, onde o escravo era amarrado, e um pau de fixação central. E aí eles ficavam, olha só, tracionando esse indivíduo deste lado, deste lado, deste lado e desse lado, esticando, o que era extremamente doloroso, para fazer com que o indivíduo se motivasse a trabalhar de maneira competente. Desse instrumento de tortura chamado tripalho, origina-se consequentemente a palavra trabalho. E aí você percebe que todo sinônimo de trabalho está ligado à dor. O indivíduo olha para você e diz: estou indo para a forca, ou estou indo para a batalha, ou estou indo para o batente, ou estou indo para a guerra. Ah, eu vou ganhar o pão, e um pão sem manteiga. Ou então ele diz: estou dando sangue nessa empresa, dando sangue nesse trabalho. Então, todos os sinônimos de trabalho estão, de certa forma, associados à dor. Exatamente por causa do tripalho, ou seja, é uma origem histórica em relação à palavra trabalho. O comportamento de recompensa, existem comportamentos de recompensa que são baseados em recompensas intrínsecas, porque o próprio ato em si, ele já é intrinsecamente prazeroso, como por exemplo o ato de comer ou o ato de fazer sexo. Mas existem outros, né, que as recompensas são extrínsecas. É extrinsecamente prazeroso fazer aquilo. Por exemplo, ir a um cinema, por exemplo, dar uma volta de carro, ir a um restaurante, a viagem em si, participar de um concerto musical. Então, essas atividades são atividades onde a fonte de prazer é de natureza extrínseca. Trabalhar, prazer sim ou não? Ora, trabalhar, o prazer em trabalhar é uma recompensa de natureza extrínseca, porque é uma atividade que você executa, tá certo? E que é uma atividade externa e que de certa forma ela te traz prazer ou não. Mas vamos entender, aqui você tem o encéfalo de um modo geral, tá? Essa estrutura aqui é o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que está relacionada com a aprendizagem de tudo o que tem a ver com equilíbrio e ritmo, como dançar, andar de bicicleta. Aqui você tem o tronco encefálico, quando você encontra o bulbo. O bulbo é um monitorador de funções vitais, mas não é isso que interessa pra gente, tá? Você tem essa área mais externa aqui, que é o córtex, ok? Beleza ou não? Essa área aqui é onde está armazenada basicamente todas as suas informações, todo o seu conhecimento tácito, aquilo que você sabe, fica armazenado na área do córtex. O córtex ele tem uma subdivisão que divide o cérebro em lado direito e lado esquerdo. A comunicação entre esses dois lados se faz pelo corpo caloso, que é essa estrutura que está sinalizada aqui em amarelo, beleza? Essa estrutura que está aqui em azul, esse azulzinho aqui, meio... é bonito esse azul, é o giro cingulado. O giro cingulado ele está intimamente relacionado com processos de dor, dor física e dor emocional. Falaremos sobre isso numa próxima aula da nossa série Mens Sana in Corpore Sano, beleza? Mas vamos lá. O que interessa pra gente é essa região central aqui, que é o chamado sistema límbico. Nesse sistema límbico, eu vou encontrar 4 estruturas importantes. Uma delas é o VTA, que é a área tegmentar ventral.
que fica localizado exatamente nessa região aqui inicial do tronco encefálico. Então você tem aqui o VTA, certo? Você vai encontrar também a amígdala que é um centro básico emocional, tá? Aqui a amígdala. Você vai encontrar o núcleo accumbens e você vai encontrar o hipocampo que é toda essa área aqui, tá? Ela está perfeitamente conectada às outras regiões por terminações nervosas específicas, e o hipocampo está relacionado à guarda da memória. Então ele memoriza as coisas que dão prazer para que ele possa então sinalizar para os demais componentes, né, do sistema de recompensa, para que o indivíduo continue efetivando aquele comportamento que traz prazer. Então, 4 coisas são importantes: a área tegmentar ventral, que é o VTA, o núcleo accumbens, a amígdala e o hipocampo. Se você assistiu a aula sobre a mente adolescente, nós falamos exatamente sobre a amígdala, lá as funções específicas da amígdala, e que é o centro fundamental de prazer do sistema límbico, muito utilizado pelo adolescente para tomar as suas decisões devido à não maturidade do seu córtex pré-frontal. Assista a aula lá, tá? Para que você entenda melhor como esse mecanismo funciona. Vamos nos deter aqui exatamente a questão do circuito de recompensa. Muito bem, você recebe um estímulo, esse estímulo é intrinsecamente prazeroso ou ele é extrinsecamente prazeroso. Então o que é que acontece nesse momento? Ora, primeira coisa importante, dopamina, neurotransmissor de controle da atividade do sistema de recompensa. E aí o que é que acontece? O VTA, que é a área tegmentar ventral, que nesse desenho esquemático, olha lá, está assinalado aqui a área tegmentar ventral, beleza ou não? Essa área tegmentar ventral, ela é quem é responsável pela produção do neurotransmissor dopamina. A área tegmentar ventral é constituída de corpos celulares neuronais especializados em produzir esse neurotransmissor. Essa dopamina, esse neurotransmissor produzido pela área tegmentar ventral ou VTA, ele irá gerar a atividade dopaminérgica. Essa atividade dopaminérgica consiste exatamente no trâmite dessa dopamina pelas demais áreas do sistema de recompensa, a iniciar pelas fibras dopaminérgicas. Essas fibras dopaminérgicas nada mais são do que conexões, ok? Axoniais, que distribuem essa dopamina para as diversas áreas do circuito cerebral. As fibras dopaminérgicas levam essa dopamina para o núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele faz o processamento dessa informação e entra em comunicação com o córtex pré-frontal. Olha lá, núcleo accumbens, córtex pré-frontal. Claro que nesse intervalo aí, essas fibras dopaminérgicas entram também em contato com a amígdala, ativando exatamente o que? A resposta emocional ao estímulo de prazer recebido. E aí, esse córtex pré-frontal, ele modula essa informação, ele baliza essa informação. É como se o núcleo accumbens perguntasse para o córtex pré-frontal: ei, podemos realizar a atividade prazerosa ou não podemos realizar a atividade prazerosa? O córtex pré-frontal, ele amadurecido, ele tem a capacidade de medir, de mensurar as consequências dessa ação de prazer. Entendido? O melhor exemplo que eu tenho para isso, tá, é a situação do indivíduo casado que tem a oportunidade de um relacionamento extraconjugal, mesmo que seja apenas por um momento. Nessa situação, claro, esse contato extraconjugal o trará grande prazer, mas o córtex pré-frontal avisa para ele: é melhor você não se envolver com isso, é melhor você ir para casa, é o melhor que você faz, isso só vai te trazer problemas. Então ele abre mão da sensação de prazer momentâneo, da sensação de prazer breve, efêmero, para garantir algo de maior segurança e algo de maior importância. Entendido?
No cérebro adolescente, professor, a falta de maturidade do córtex pré-frontal faz com que o adolescente não tenha condições de balizar ou de mensurar, muitas vezes, a consequência dos seus atos, e aí ele privilegia o prazer que aquilo causa. Sábado à noite, 10 horas, menino arrumado, chega para a família e diz: estou indo para a festa. Que horas você vai voltar? Acho que termina lá pelas 2 da manhã. Olha, isso é muito perigoso. O local para onde você vai a essa festa não é um local muito seguro. Volte mais cedo. Fique por lá até por volta de 11h30, meia-noite e volte correndo para casa. E o que ele faz? Você acha que ele vai obedecer ou não? Quem está falando com ele é um córtex pré-frontal de uma pessoa madura, é o pai dele, é a mãe dele. Mas o córtex pré-frontal dele não tem condições de avaliar as consequências. Diz: isso é besteira, não vai acontecer nada não, tá tudo bem. E aí, se acontece alguma coisa, entendeu? Muito bem. Então, dessa forma funciona o circuito de recompensa. E aí, ora, o mais importante, lembrando como é ativado, é a dopamina. Então, olha só, o VTA tem comunicação com o núcleo accumbens, entendido? É chamado de via mesolímbica dopaminérgica. O VTA também tem comunicação com o córtex pré-frontal, assim como o núcleo accumbens. Isso aí vai te trazer a chamada via mesocortical dopaminérgica. Então eu tenho essas duas vias, tá ok? Relacionadas ao circuito de recompensa. A mais importante delas é exatamente a via mesolímbica, que é a via por onde trafega a dopamina, que leva consequentemente à ativação de todo o complexo. E aí o que acontece? O hipocampo, o que ele faz? Ele vai ocasionar a formação de memórias associativas, memórias que associam o estímulo recebido, que dá prazer, com a recompensa que esse prazer proporciona. E aqui e acolá o hipocampo, ele por si só vai ativar o sistema de recompensa para que você busque aquilo que te trouxe prazer. Muito importante essa informação. O que é isto? Ora, isto é uma deliciosa barra de chocolate. Muitas pessoas, ao verem uma barra de chocolate, automaticamente vai ativar o sistema de recompensa, porque comer uma barra de chocolate diamante negro traz imenso prazer. E aí o que acontece nesse momento, né? O comer chocolate gera uma experiência prazerosa intrínseca, porque comer o chocolate é intrinsecamente prazeroso, e aí, consequentemente, você tem a ativação do VTA, a área tegmentar ventral. O que o VTA vai fazer? Ele vai produzir dopamina, libera essa dopamina, que é captada pelas fibras dopaminérgicas, aqueles axônios que se ramificam e distribuem a dopamina para as demais áreas cerebrais. E aí o que vai acontecer? Isso chega ao núcleo accumbens. O núcleo accumbens consulta então o córtex pré-frontal. Então, quando essa informação do núcleo accumbens, essa informação de neurotransmissor, essa informação química chega ao córtex pré-frontal, e aí o córtex pré-frontal ele vai, consequentemente, balizar essa informação. E aí ele responde assim: tudo bem, vamos comer a barra de chocolate, isso é extremamente prazeroso. Consequentemente, você come a barra de chocolate, sente grande prazer com isso. Essa informação será guardada no hipocampo, irá se criar então a memória referente a esse prazer. E aí você está passeando no shopping novamente e de repente dá aquela vontade de você comer de novo aquela barra de chocolate. E da próxima vez você está no shopping novamente, dá aquela vontade de comer de novo o chocolate. Dá aquela vontade de tomar aquela Coca-Cola acompanhado daquele saco de pipoca assistindo a sessão de cinema. E por que tudo isso? Porque tudo isso traz muito prazer. Vamos imaginar agora que a situação envolve um indivíduo diabético. Ele vê a barra de chocolate, sente aquela imensa vontade de comer a barra de chocolate.
Quando a informação sai do núcleo accumbens e chega no córtex pré-frontal, o que é que você acha que o córtex pré-frontal, em toda a sua racionalidade, em toda a sua cognitividade, capaz de medir consequências baseado em decisões, ele é muito bom em fazer isso, o que ele vai dizer para esse indivíduo diabético? É exatamente isso. É melhor você não comer a barra de chocolate. Você pode ter um pico na sua glicemia. Esse pico na sua glicemia pode mandar para o hospital. Olha só, você pode até morrer. E aí, ele então abre mão do grande prazer de comer uma barra de chocolate e vai comer uma maçã ou uma pera. Eu sei o que você pensou. Poxa, cara, uma pera e uma maçã em relação ao chocolate. Preste atenção. Comer uma pera, comer uma maçã também dá prazer, concorda comigo? Não é ruim, não são frutas ruins, percebe? Podia ser também um mamão, podia ser também qualquer outra coisa, certo? Mas uma maçã também é prazerosa. Pode ser que em termos comparativos não é tão prazeroso quanto comer a barra de chocolate. Mas olha só, se o hipocampo ele é responsável por memória e ele memoriza aquilo que dá prazer, ele tanto tem a capacidade de memorizar a questão prazerosa do chocolate, como tem a capacidade de memorizar a questão prazerosa da maçã. E todas as vezes que ele, o indivíduo diabético, sente vontade de comer o chocolate, em vez de comer o chocolate, ele come uma maçã. E aí ele substitui o hábito, né, de querer o açúcar industrializado, de querer o chocolate, para comer uma fruta com açúcar natural, muito mais saudável, uma maçã, que o indivíduo diabético pode comer sem nenhum problema. Entendido? Daqui a algum tempo, a questão do chocolate desaparece, a necessidade pelo chocolate desaparece, o desejo pelo chocolate desaparece, e isso passa então a ser algo irrelevante na vida desse indivíduo diabético, e ele consegue então controlar a sua glicemia de maneira competente. Entendido? O processo ocorre por substituição. Ficou claro para você como funciona o sistema de recompensa? Então, toda essa comunicação no sistema de recompensa cria um aprendizado através da construção de uma memória associativa. Comer o chocolate com o prazer de comer o chocolate. Ok? Isso produz o quê? Uma motivação, seja a atividade inerentemente prazerosa ou não. Trabalhar. O indivíduo não gosta de trabalhar. Ele não gosta do trabalho que ele executa. Mas ele precisa trabalhar. E ele vai. E o que é que o motiva? Já que o trabalhar em si não provoca prazer. O trabalhar em si não provoca prazer. Mas eu tenho certeza que ganhar dinheiro provoca. O córtex pré-frontal, na modulação dessa informação, vai dizer a ele, rapaz, é o seguinte, o trabalho não está tão legal. Vamos fazer um planejamento, o córtex pré-frontal é muito bom de planejamento, vamos planejar uma saída, de modo que você então possa arrumar um outro trabalho. Mas por enquanto, vamos trabalhar, porque você vai ganhar dinheiro com isso. E com esse dinheiro nós vamos fazer coisas, nós vamos comprar coisas que nos dão prazer. E aí ele se levanta todas as manhãs e vai fazer o que deve ser feito. Ok? Então, como criamos a motivação? Através da via mesocortical dopaminérgica, que envolve a área tegmentar ventral, que envolve o núcleo accumbens e que envolve o córtex pré-frontal. Existe, consequentemente, um diálogo. Esse diálogo no córtex pré-frontal envolve o quê? O planejamento. Trabalhar, vamos trabalhar. Por quê? Porque teremos dinheiro e com dinheiro nós vamos fazer coisas que nos dão prazer. Certinho? Mas antes de concluir a nossa aula, eu quero voltar para uma situação que nós discutimos sobre ela lá na aula sobre a mente adolescente. Qual é o problema da mente adolescente? Qual é o problema do adolescente na sala de aula com relação a este equipamento aqui, o celular? Qual é o problema dele? O celular é um dos equipamentos que mais promovem prazer. Você sabe disso. Quanto tempo você perde no celular? Passando reels, né? Aqueles reels de Instagram, reels de Facebook. O seu aluno também é assim. Entendido? O estudante também é assim.
E só que pior, ele está na adolescência. O córtex pré-frontal dele não é maduro. Ele não é capaz de tomar decisões e medir as consequências desses atos. Ele vai estar na sala de aula ligado no celular. Países como Finlândia, Estados Unidos, Holanda, França, Itália, a Inglaterra está entrando nesse sistema agora, estão abolindo o celular das escolas, estão voltando a um método de ensino tradicional, utilizando material impresso, nada digital. Porque se descobriu através de pesquisas, a própria neurociência disse isso, afirma isso, que é altamente prejudicial. Por quê? O celular é uma estrutura extremamente, é um equipamento extremamente dopaminérgico. Enche o cérebro do menino de dopamina. Dopamina provoca muito prazer. É difícil para ele se desvencilhar do celular. Entendido? Beleza? E aí, eu tenho alunos, por exemplo, de cursinho. O cara está fazendo cursinho, vai fazer Enem para medicina, está assistindo aula de biologia agarrado com o celular. Ele está pegando a vida dele e jogando fora, porque ele vai fazer a prova e não vai passar. Por quê? Porque em vez de assistir a aula, em vez de resolver os exercícios, em vez de fazer o que tinha que fazer, ele ficou olhando coisas que não agregam nenhum valor no celular. Por causa de quê? Ele é um menino de 16 anos, de 18 anos, de 20 anos, que não tem um córtex pré-frontal amadurecido ainda. Enquanto isso, o aluno do turno noturno, do mesmo cursinho para medicina, ao entrar na sala de aula, o menino com 26 anos de idade, a primeira coisa que faz é desligar o celular e guardar dentro da bolsa. Qual a diferença entre eles? A falta de maturidade do córtex pré-frontal. Entenda isso, compreenda isso. É extremamente importante para que a gente entenda como funciona a mente desse indivíduo adolescente que é nosso aluno, ou você que é pai e mãe de aluno adolescente. Use isso em suas aulas de projeto de vida. Use isso na sua vida. Se você é um estudante que está assistindo essa aula, reflita sobre isso, aplique isso. Entendido? É para isso que nós estamos lá, como professores e como pais. Espero você então na próxima aula da nossa série Mente Sana Incorpore Sano. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Agradeço de coração o incentivo para a continuidade do nosso trabalho. Até lá!